Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto, eu sou Manu Denora, professora e advogada e também, como diz minha bio no Twitter, subcelebridade jurídica local. Vocês já devem saber tudo isso. E hoje eu converso com o jovem advogado Pedro Pronievich. Acho que é assim que fala o nome dele, ele vai ensinar também isso pra gente. Pedro é advogado trabalhista na região de Arapongas e, como tantos de nós, se vê diante da urgência e necessidade de ter uma presença digital, produzir conteúdo, cuidar do seu marketing jurídico digital, advocacia 4.0, vários os nomes possíveis, diante de um novo cenário que está posto para gente, que é justamente a possibilidade de todos os contatos serem a partir dessa tela que você também nos assiste. Existe todo um debate sobre como a advocacia deve agir nas redes, e isso está bem longe de ter uma resposta pronta para agora, até porque depende, obviamente, de posicionamento institucional do nosso órgão de classe. Para agora, com a força do Clubhouse, aquela rede de áudio para quem tem iPhone, e de perfis nas redes com tanta gente falando e mostrando uma vida de sucesso, falando que vai te ensinar a engajar e ter contratos e prospectar clientes, usando uma autoridade fundada em seguidores, que podem ou não ser bots. A gente precisa também se questionar quanto a isso, né? Como é que algumas pessoas que são um tanto quanto desconhecidas no dia a dia ou recém-formados, têm tantos seguidores, são pessoas tão grandes online. Isso é algo que a gente tem sim que se questionar, mas a gente também vai se deparar com o fato. Como é que a gente vai distinguir quem está vendendo uma mentoria de verdade? Porque sim, tem sim gente séria e honesta fazendo um trabalho sério e honesto de orientação ali sobre marketing jurídico digital, te ensinando a partir de padrões éticos, de quem está te vendendo uma grande mentira, inflando uma vida que talvez, só talvez, não seja bem assim. A gente sabe como é que está difícil todo o cenário para a advocacia hoje em dia, né, gente? E como a digitalização da advocacia veio para ficar e a pandemia acelerou isso em alguns bons anos. Mas nesses momentos de vulnerabilidades e incertezas, tem muita gente fingindo que não é, se passando pelo que não é. São praticamente coaches, com o pior que essa palavra pode nos trazer de lembrança, né? Que também tem gente séria, mas enfim, né? Mas tem muita gente aí te vendendo terreno na lua e te levando na gaita, fazendo parecer simples e fácil, o que não é nem simples, nem fácil, e principalmente o que precisa de muita ética para agir, né? E que vai tempo. A autoridade se constrói com o tempo. Pois bem, o Pedro vai contar como ele quase caiu num desses encantadores de Instagram que te prometem ensinar o que talvez, só talvez, nem eles saibam. Mas que tem muitos seguidores. Vem com a gente nesse papo delicioso. Pedro, Bom, tudo bem? olá. Não, sou eu que coordeno aqui. Tá bom. Vamos lá então, vamos lá, vamos Pedro, lá. conta pra gente. Primeiro explica pra gente o seu nome, fala um pouquinho, fala pra gente como que fala o seu nome, eu acho que eu falei certo. Conta pra gente um pouquinho do que você faz, a partir de você mesmo, da sua bio, e já começa falando como é que você quase caiu no canto da sereia da mentoria online. E quase caí de verdade, viu? Quase caí mesmo. Bom, meu nome é Pedro Pronievich, eu tenho certeza que você falou corretamente meu nome. Eu sou advogado iniciante, hoje eu tenho 3 anos, mais ou menos, de carreira solo, vamos dizer assim. Saí de um escritório grande aqui em Arapongas em agosto de 2018, e desde então tenho enfim, exercido minha profissão com muita honra, muita dignidade, iniciante, né? Então, trabalho em casa, uso muito coworking, é sempre aquela coisa, como desenvolver, como desenvolver. Acho que é uma E eu realidade, tenho ó, eu já interrompendo. Manuter imagina. é uma qualificação. Mas acho que é uma realidade posta, né? Que hoje até advogados um pouco mais maduros já estão, sim, optando por isso, até por conta da digitalização, né? Uhum. E é uma realidade que eu amo, viu? Que eu trabalho muito bem com. Eu gosto muito do online. Eu tenho muitos clientes online. Eu tenho clientes em outros estados que vieram para mim através, enfim, de redes sociais e tudo mais. E, Manu, eu tenho muito contato com muito advogado iniciante. Eu tenho muito contato com advogado iniciante. A gente tem vários grupos, a gente conversa sobre várias coisas. E eu percebo que todo advogado iniciante está meio que sempre buscando
o que a faculdade não dava. Porque a parte do direito, a gente entende, a gente se especializa, a gente começa a nichar, a gente começa a estudar melhor. Porém, a prática, ela demanda muito mais coisa, né? Ela demanda gestão orçamentária, ela demanda gestão financeira, ela demanda estratégia, ela demanda gestão de vendas, relações públicas, marketing, enfim, ela demanda um monte de aspectos que a gente não é treinado na faculdade. Então, o que eu comecei a de ver? administração, né? E a administração em uma modalidade muito única que me parece que é uma realidade, que é o empreendedor de si, porque hoje todo mundo é uma pequena PJ, né? Uma única Ah, PJ, não é um é, MEI, né? é o MEI, né? Mas, enfim. Bom, o que aconteceu, então? Vai passar um caminhão, peraí. Eu amo. Esse horário é bom por causa disso, né? O povo voltando do trabalho. Mas você sabe que não tem horário que não seja assim. Não tem horário. Eu Ai, descobri fazendo meia-noite. entrevista. Mas meia-noite vai ter um maluco com uma caixa de som torada Ah, do vai, nada. Então, assim, vai, não tem. vai, Não vai. tem, não. Com aquela motocicleta com escape batendo, né? Bem gostoso, bem gostoso. Mas pode Vamos ir. lá, então. Pode ir. Bom, então o que aconteceu? Eu percebi essa realidade que, sabe, a gente precisa aprender mais. Então a gente vai sempre o quê? Buscando cursos, porque a gente não sabe isso. Eu não sei vender, né? Eu não sei relações públicas, eu não sei marketing. Eu fui aprendendo muita coisa na prática. A própria questão de gestão de processo e tudo mais, porque quando a gente trabalha no escritório, e o escritório que eu trabalhei foi incrível, viu? Eu sou muito grato a eles, mas é mais a parte processual mesmo, é peticionamento e audiência, peticionamento e audiência. A gestão em si Grande a gente tem não é outra treinado. gestão também, né? E tem outra dinâmica. Sim. Toda. Então, assim, a gente vai fazendo cursos. E daí, o que eu comecei a fazer? Então, pesquisar cursos. E eu fui fazendo cursos muito bons de gestão, de relações públicas, e cursos que realmente valeram muito a pena. Graças a Deus, o meu namorado trabalha com publicidade e propaganda, então, como meu namorado trabalha com isso, ele sempre vai me dando aquelas dicas, tipo assim, olha, toma cuidado com essa parte aqui, porque isso daqui geralmente é uma isca para criar uma necessidade, para criar uma urgência, para você cair. Só que, gente, humanos, né? Humanos, você vai fazer o quê? Humanos são humanos. E daí o que eu comecei a perceber? Vários amigos meus começaram a adotar um padrão de Instagram, sabe? Aquele padrão de, olha, eu vou deixar a minha foto do perfil bem focada aqui, tirar o fundo, deixar um fundo mais de uma cor sólida. Eu eu vou começar a fazer várias publicações sobre várias coisas, muita publicação em carrossel, que é aquela publicação que você vai tendo que fazer assim, vou fazer vídeos no IGTV, Informativa. é, Eu tenho e percebido daí uma eu comecei a dinâmica pensar, de aluno da graduação já iniciando perfis profissionais. E assim, nada contra, pelo amor de Deus, manda ver. Acho que tem que dar as caras no cuidado, assim. Tem que ter um pouco de cuidado. Acho que conhecimento é muito. bagagem, né? Uhum. É essa frase. Manu, essa é a frase que, sabe, que, enfim, resume tudo. Conhecimento é bagagem. Você tem que ter muita teoria, você tem que ter prática, mas, assim, principalmente metodologia, experiência, análise, enfim. E daí, beleza, né? Então, eu comecei a ver que todas essas pessoas estavam fazendo mais ou menos isso e pensei, gente, eu tô para trás? Eu tô para trás. Eu daqui a pouco vou estar, enfim, advogado obsoleto. E eu acho que um grande medo que todo advogado iniciante tem é ficar obsoleto, né? A gente acaba sendo. Até porque a gente vê muita gente obsoleta hoje em dia e a Uhum, gente não sabe entender direito. A gente percebe que talvez, só talvez seja a hora delas contratarem um social media, uhum, ou, enfim, uma pessoa que talvez dê uns toques, olha, tal coisa acho que não convém você falar, tal coisa talvez você uhum. não fazer. Enfim, mas é porque também é uma questão geracional, né? A gente está num Sim. conflito de tempos. Não, e tem outra coisa, também talvez o que seja obsoleto para mim não é obsoleto para outra pessoa. Então, assim, eu vejo alguns advogados mais experientes que não tem por que eles fazerem o que eu estou fazendo, eles já têm uma carteira consolidada de cliente. Gigantesca, já tem uma fama, já tem um nome. Rede Sim, social é hobby para eles e vai falar de maquiagem, então, exatamente, eu concordo completamente. E só que a gente maquiagem.
Só que né? assim, a gente não percebe isso, Manu, até viver, né? Então você começa a fazer o quê? O que eu comecei a acontecer comigo? Você sabe aquele fear of missing out, o FOMO? Sabe? Aquele medo de você estar perdendo alguma coisa? Eu comecei a sentir isso. Eu falei, meu, eu tô perdendo alguma coisa. Não tá dando certo. Legal, né? E você entra no Clubhouse, é assim, você entra lá, marketing jurídico 4.0. Toda hora! A Toda hora! tensão que fica aquilo. Gente, é horrível. E assim, eu tava muito também naquela coisa de receber muito patrocinado. Então, visual law, design thinking, advocacia 4.0. E na minha cabeça, gente, o que é advocacia 4.0? Onde que eu estou? Porque, tipo, eu tô em qual? Entende? Então, assim, e daí Ai, você meu Deus, começa a você colocar no fala Google essas coisas? 3.0. E tipo, você começa a colocar no Google, mano, essas coisas, é muito abstrato. Você vai ver lá, design thinking, você vai ter que colocar imagem no seu contrato. Aproveitando aqui, você tá falando de abstrato, eu entrei numa dessas coisas de marketing digital lá no Clubhouse, claro, mas no Instagram tá lotado disso. Os caras viram que no Instagram tá saturando e foram pro Clubhouse fazer a mesma Uhum. coisa. E pegaram essas arrobas que são assim, que a gente sabe assim que são 171, misturam com outras que têm um pouquinho de autoridade, e aí não quero falar, não, porque é a fórmula, você tem que seguir a fórmula. Não, porque se não deu certo, é porque você não seguiu a fórmula. Não, mas eu segui fulano de tal a fórmula. Ah, mas então não era a hora. Mas então não era a hora. Porque sempre tem um porquê. O problema é você. Você que não fez Sim. direito. Ou que você não seguiu a fórmula corretamente, né? Não deu certo. Sabe por quê? Porque você não fez direito, sabe? Mais ou menos assim, olha, igual a gente estava conversando, né? É aquela ideia de vou visualizar uma Ferrari, querer ter uma Ferrari. Se eu não ter uma Ferrari, o problema é que eu não estava na frequência do universo para ter essa Eu não Ferrari, visualizei a Ferrari direito. sabe? Esqueci do Como se motor da nada Ferrari. disso Tipo, tivesse trabalho, como se nada disso. E aí a gente tem que ver também todo mundo virtualmente das relações de trabalho, se tem muito mais autoridade para uhum, falar do que a mim, mas enfim, a gente tem todas essas novas dinâmicas, mas né, sim, enfim. enfim. E daí fiquei nesse fear of missing out, mano. Fiquei assim, gente, tem uma coisa acontecendo, eu preciso ir atrás. Comecei a ouvir podcast. Nossa, mas eu tava ouvindo podcast igual um louco, maratonando podcast. Daí você fica a pessoa chata, né? Porque daí, por exemplo, meu namorado, ele já começou a ficar assim, Pedro, assim, ó, né? A gente tá aqui num grupo de amigos, né? Daí você imagina, ele fez publicidade e propaganda, então tem bastante amigo que fez E publicidade e você propaganda. falando disso exatamente com eles. Exato. Então, assim, começa a ficar chato e tal. Beleza. E daí começou a vir bastante curso de mentoria para mim. Então, começou a aparecer muito curso de mentoria. Olha, eu vou te ajudar a chegar em 10 mil seguidores. Eu vou te ajudar a chegar em... O que eles não contam é que eles em contrataram automação, né? Quando o Instagram era mato e não tinha regulamentação. E aí você vê pois pessoas que é. não tem qualquer, que não são conhecidas. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Abriu uma portinha e olha lá. Tá lá 60 Uhum. stories. E ninguém sabe quem é. Sim. Está te E, ensinando. mas, Manu, é tão interessante que você cai. Você acredita. Eu acreditei. Gente, eu acreditei. Sou prova viva de que quase caí num golpe mesmo. E o golpe tá aí, Você cai não é, quem você tá quer. bem distante de ser um sujeito ingênuo, né? Sim, até porque a gente trabalha com relações de trabalho. Meu amor, é fraude a cada 5 segundos. A gente entra numa relação de trabalho, num processo trabalhista, a gente já sabe que o artigo 9º, que é o artigo que alega sobre fraude, vai estar em toda a petição. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa que a gente é ingênuo, que a gente não sabe o que está acontecendo. Mas, enfim, começou aí nessas coisas de mentoria, curso, 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 curso. Comecei a receber um monte de notificação sobre algumas coisas, muito insight, sabe? E, assim, é muito convincente, porque cria necessidade de algo que você nunca pensou. Eu nunca pensei, por exemplo, em ter sei lá, um roteiro X de alguma coisa para fazer alguma coisa. Eu nunca pensei nisso. Eu gosto do mais orgânico. Eu gosto muito de trabalhar. Vai ficar até feio, porque é um termo que já está muito feio, muito utilizado na advocacia, que é aquela advocacia artesanal, mas eu gosto disso. Eu gosto de conversar com o meu cliente, É o de jeito que eu faço entender. também. E eu já É, tô um padrão assim, em advocacia boutique, porque já estou há muito tempo, né? São 12 anos, ou 13, sim, tá? Melhor não ficar, né? sim, Caminhada, apesar da pé. Já estou há um bom tempo aí. E, enfim, sou doutorando, sou professora, né, é outra dinâmica. Mas assim, eu passei por todos esses perrengues, já fali, já desfali, enfim. Então, já não é viveu, né? eu vivi um pouquinho, e nem é muito, porque, né? Enfim. Então,
E daí a gente começa, Manu, a gente começa a ter essa necessidade. E daí você começa a ver a urgência, porque tá todo mundo fazendo, por que que você não faz? Entende? E daí você começa a entrar na pira. E daí você entra na pira, e daí você clica nos links para ir em lista VIP no Telegram, para ir em comunidade no WhatsApp, e começa a receber, e começa a receber, e começa a E receber, e pensa, pronto. todos esses perfis, todas essas arrobas, elas agem meio que parecido, né? Elas vão Uhum. fazendo sempre essa dinâmica, elas vão falando, e aí elas patrocinam publicidade, e aí você começa a receber aquilo, e aí você começa a perceber, e aí ela começa a mostrar como ela tá bem, como a vida dela é boa. É a ilusão, né? E o que que é tá bem? Não, você vai Entende? saber, né, se ela realmente está postando aquilo, se ela realmente está vivendo Sim, aquilo. E mais, você vai saber quem é que está pagando aquela conta. É a tua advocacia? Está vendendo cursos para ensinar advogados? É o pai? É a família que já é grande, né? ou é o próprio. Eu tinha uma, por Tá exemplo, endividado. que ela não falava seguidor, ela falava consumidor. E eu tava achando aquilo o máximo, falando, eu quero consumidores, né? E você cai muito fácil nisso. A Enfim, hora que você e começa daí a ouvir, você aconteceu. normaliza, né? Uhum. Você fica recebendo, Sim, você normaliza. Então você vai, não, não, tem que sim. E você muda todo o seu mindset, né? Tipo, em três. ser Manu, de mindset. verdade, eu A comecei. sua mentalidade, não, man, mindset. Você começa a Certo, falar coisas em exato. inglês. Sim! Fear of missing out. Você Design precisa thinking. criar, você precisa criar a persona. Quem é que você quer? Você tem que dar alma. Sim! Não, e você tem que postar conteúdo a cada 3 horas. Ai de você, se você não Mas tem. aí que hora você Gente, advoga, né? É aí que eu fico pensando. Que hora você tem de teu cliente? Que horas? Porque assim, ou você e assim, contrata alguém para fazer isso para você, porque daí tem isso também, mas para você contratar alguém, você vai ter que pagar. Então, assim, sim, qual é, sim. né? E assim, não tá errado, sabe? Se a pessoa for fazer uma coisa muito bem feita, fazer um curso real, uma mentoria real, alguma coisa de verdade, ok. Só que o problema principal é isso, mano. Eles estão colocando a gente muito como foco aos advogados iniciantes. A gente acaba caindo por não ter essas informações, por não ter essa bagagem, por achar que isso é comum, por Um nos comparar, exemplo. sabe? Posso achar? Já aproveitar que você está falando, é Pode, válidas claro. porque é um público, né? É um público que sai, como você mesmo falou, é um público que sai da faculdade sem saber muito bem como gerir um escritório, não está encontrando a possibilidade de trabalhar, porque sim, está tendo mesmo a própria dinâmica de automação no Uhum, escritório já é uma realidade. Né? Então, assim, não está encontrando esse espaço dentro de escritórios mais antigos, a gente tem aí uma saturação também no mercado de colegas, e aí as pessoas começam a ver as coisas na internet, porque afinal toda a vida agora está digital. uhum. Então você começa a ver, e aí a pessoa começa a falar como ela tá bem, como ela tá crescendo, como as coisas estão bem. Você fala, não, eu também quero isso para mim. Eu também quero ter clientes, eu também quero me relacionar assim. E aí você começa a pensar, nossa, mas se tá dando certo para ela, eu vou ouvir o que ela tá falando. Uhum. Ah, mas se ela tá me dando dicas. Veja, esses dias mesmo, mais aluno me pediu, não, eu gostaria que você ficasse, se desse dicas de como fazer sustentação oral. Gente, eu não falo do meu dia a dia, do cotidiano do escritório, eu não vou expor cliente. Eu já fiz muito juro, ultimamente já não tenho mais feito tantos. Meu preço ficou caro. Mas quando eu sempre achei um absurdo um despautério ficar postando foto disso, uma exposição do cliente, e você está de certa forma fazendo isso, então, qual que é o limite? Quais são, né, esses caminhos? Mas aí você está lá, a pessoa recém-formada, precisando, vendo um monte de gente fazendo isso, ela está em desamparo também. E você E aí, sabe para o. Desculpa. cair nesse papo, não, imagina, para cair nesse papo que você quase caiu. Pois é, e o E, pior foi uma rouba grande, né? Uma mulher foi, meu amor. E assim, é grande pelo que apresenta em números, né? A gente não sabe a consistência, a substância dessa como pessoa. eu sei de que arroba você está falando, e a gente não vai citar nomes aqui, nunca fechou nunca teve um cliente na Pois é, advocacia. pois é. Esse que é o problema, Manu. E é isso que eu penso. Mas é Porque assim, marketing. pois é. E assim, tem muito advogado que já me procurou, porque e daí, olha o problema. Eu, por exemplo, eu reconheço que eu tenho privilégios na advocacia iniciante. Eu não sou o padrão comum de advogado iniciante, eu sei disso, sabe? Eu tenho uma carteira sólida de clientes. E olha que loucura.
mesmo comigo, e eu sei disso, porque, como eu disse, eu tenho muito contato com muitos Você advogados. sentiu insegurança mesmo nessa realidade. Exato! Mesmo não Imagina quem estando. não tem, quem nunca fechou um cliente, que não Pois sabe nem o que é, está acontecendo. pois é. E assim, de verdade, gente, se você for um advogado iniciante e está assistindo, meu amor, é boca a boca. O que vai te Deixa eu perguntar uma trazer coisa. Ah, não, falo, dá dica, acho que é importante. é porque assim, o que vai te trazer um reconhecimento é um trabalho muito bem feito, sabe? É você descrever os fatos na petição inicial muito bem descrito. É você analisar documento por documento. Explicar É para o você se cliente importar. riscos daquela Exato, ação. Porque sim, a ação exato, tem riscos, você não consegue garantir o final, mas assim, se você fizer uma boa exato. caminhada, você também não vai meter teu cliente em fria. Tem gente colocando seu cliente em fria, Sim, criticando coisas sim, prejudicáveis. Enfim, é isso, é fazer uma mitigação de dano, você nem sempre ganha, né? Deixa eu sim. te perguntar, quando que acendeu a luzinha? Porque você mencionou para mim que você estava quase fechando essa mentoria. Quando que acendeu a Quase. luzinha que você fala, não, não, pera, 171. Por que, Então, por que que acendeu essa luz? eu não estava nem quase fechando. Eu já estava na página de compra. Ou seja, a minha decisão de venda já estava feita. O que que aconteceu? Como eu estava recebendo muito patrocinado, eu fiquei muito irritado. E quando eu fico irritado, sabe o que que eu faço? Eu vou conversar com os advogados. Eu preciso disso. Então, assim, a coitada da Manu, apesar que a Manu não recebe mais muito, porque a Manu é muito ocupada. Então, a Manu, eu já falo assim, ó, melhor esperar um pouquinho, se for muito necessário, a gente conversa. Mas eu tenho um amigo muito próximo em Londrina que eu peguei e falei para ele, falei assim, cara, de verdade, se eu ouvir mais uma vez o termo advocacia 4.0, eu vou surtar. E daí ele começou a puxar esse assunto comigo. Eu falei assim, tô aqui quase fechando uma venda e falei com quem que era a venda. No momento, de verdade, mano, no momento, ele estava digitando, ele parou, ele começou a gravar áudio, ele mandou um monte de áudio falando sobre enfim, onde eu estava fechando o curso. Ele quase me ligou para falar para eu não fechar, porque ele conhece. Cancela a venda. Sim, exato. Ele conhece a pessoa pessoalmente, sabe? Ele sabe quem é. E ele me alertou, falou assim, Pedro, eu já tive situações sociais com, enfim, com quem vende esse curso, no qual ele mesmo diz, meio que de forma irônica, mais ou menos, sobre os trouxas da internet, sabe? Então, assim, é muito pesado. É porque é complicado, né? Porque esses perfis, porque são plurais esses perfis, eles também falam, né? Do fulano que faz a coisa, Uhum. que é migué, que é picareta, enfim. Eles também falam isso. Então, assim, como é que você vai separar o joio do trigo? Qual que é o trabalho? Não Então, você vai. tem que ir no boca a boca. Você tem que realmente conversar com gente que está aí no mercado há mais tempo, perguntar, você conhece a pessoa, você Sim. sabe quem é? E assim, uma coisa que eu aprendi que foi muito interessante com isso, porque isso aconteceu ontem, né? E assim, uma coisa que eu aprendi é um bom profissional, e um bom profissional mesmo, ele entende que não é muito segredo. Não tem muito segredo. O segredo é trabalhar bem, é fazer bem o que você faz, ser muito esforçado, estudar, não ficar no achismo, falar não sei, ir atrás. É esse basicamente. O segredo é você pegar um livro, colocar na sua frente, pega um livro de vendas, coloca na sua frente e lê o livro de vendas. Pega um livro de relação pública, lê esse livro de relação pública. Esse que é mais ou menos o que tem que ser feito. Só que é muito esforço, né? Então a gente prefere ir para o mais rápido. Sim, não, sabe o que eu tenho percebido? Que muitas dessas dinâmicas elas têm se tornado uma produção de conteúdo com um fim em si mesmo, em que pessoas que não são docentes, não são professores, mas falam que são, que inclusive desqualificam pessoas que têm uma São. carreira sólida na pesquisa, que são. Eu até o que puxou, né, esse nosso papo foi porque eu estava num desses grupos aí do Clubhouse e eu fico escutando, fico escutando porque Uhum, às vezes você aprende alguma coisa, mas né, dá um uhum, certo trabalho realmente. E aí o sujeito falou, não, eu sou professora há tantos anos e eu nunca vi necessidade de fazer mestrado. Mas se é professor e não viu necessidade de fazer mestrado? Não, porque assim, se você quer advogar, você não precisa realmente fazer mestrado. Você pode fazer 200 especializações. Vai, faz a tua melhor prestação para o teu cliente, entendeu? Porque é isso que você quer fazer. Mas assim, se você quer ser docente, você quer falar na bio lá, bonitão, que você é professor, então assim, vai fazer uma carreira exato, acadêmica. sim, Não é porque você é uma pessoa que se comunica bem, que você simplesmente é. Você precisa de mais, você precisa, né? sim, E eu percebi que sim. existe essa
qualificação mesmo, entendeu? E, ao mesmo tempo, querem essa autoridade da docência, querem essa autoridade do E é país. essa palavra-chave, Parece o né? povo de Autoridade. Harvard, do governo, sabe? Que fica querendo, Uhum. não. Daí fala, não, você tem que construir sua autoridade. Bicho, você não constrói sua autoridade fazendo posts. Lógico, você pode fazer a publicidade da sua autoridade ali. Mas, assim, autoridade você constrói com o tempo. Você constrói com bagagem. Você constrói fazendo uma E, história. sim. E experiência pessoal, viu? Eu fiquei 3 semanas fazendo postagem todos os dias. Começo dá certo, começo é legal, o começo te incentiva, você tá lá. Chegou num ponto que você começa a trabalhar menos, porque você fica pensando nas suas redes sociais, só nas suas redes sociais, Porque e você fica totalmente dependente daquilo. querendo saber, porque você tem todo um adoecimento também disso. Sim, exato. Você fica totalmente dependente e a sua criatividade some. A sua criatividade simplesmente some. Eu tenho aqui uma lista de um monte de pauta que eu queria conversar, só que não é assim que funciona, entende? Se você pega uma pessoa... E eu fico muito chateado com isso, porque assim, tá todo mundo querendo ser marqueteiro, tá todo mundo querendo ser publicitário, e o povo da publicidade, e o povo do marketing, eles vão ficar o quê? Daqui a pouco sem emprego? A gente preza tanto para que só advogado faça advocacia, a gente tem que prezar por isso, e a gente esquece que a gente está fazendo o pior com as outras profissões. A gente está achando que porque deu certo uma questão de uma publicação, deu certo uma questão de postagem, você tem autoridade para ir lá falar o que é marketing jurídico. Gente, Exatamente. E tem também uma outra realidade, né? Além dos advogados estarem entrando numa seara, num conhecimento, que é todo um outro mundo, e a falta de conselho é você se subrogar na ligação, porque para um funcionou e para outro não funcionou. Você não sabe porque para esse um funcionou. E é aí que tá, porque ele também não conta. E também talvez porque ele não sabe. Tem coisa que acontece por sorte, Tem coisa que pronto. viraliza também. Eu tenho um monte de tweet. Teve um tweet uma vez que eu fui olhar, eu tava sendo xingada na internet. Eu falei, gente, viralizei, eu nem sabia. Sabe? Sim, Enfim, é isso, você não sabe. você não sabe. E assim, e esse que é o problema, sabe? Você rebaixar a academia, falar, por exemplo, que você é professora sem você ter um mestrado, você apresentar uma questão de um curso de mentoria, um curso Professor, de sei lá o quê, sem você ter conhecimento acadêmico, sem você ter conhecimento teórico, sem você ter conhecimento prático, sem você ter experimentação, experiência. Como que você fala que você tem uma técnica de alguma coisa se você não colocou aquilo na prática para você ter uma metodologia, sabe? Manu, eu dei aula de inglês por 8 anos para pagar minha faculdade. Eu ralei por cada centavo da minha faculdade e eu ralo por cada centavo do meu trabalho hoje. O que a gente focava em metodologia não era pouco. Você não passa conhecimento sem metodologia. Não tem como. Eu exatamente. tinha Não basta você treinamentos. saber, você precisa ter um método para isso, você precisa ter Sim, começo, meio e fim, entendeu? E é aí que tá. sim. Esse pessoal, isso eu tenho percebido. Esse pessoal, eles ficam falando tanto na tua cabeça, porque eles ficam jogando um monte de conceito que você desconhece, e você acaba sendo sufocado por Uhum. aquilo, e você fica sem saber. No fim, eles só estão usando palavras difíceis ou coisas que você de propósito não conhece, para que você Acho que não conhece. acredite. Uhum. Exatamente, entendeu? E aí, mais uma vez, sempre, 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 problema nenhum ouvir isso, problema nenhum estar exposto, assim, tem limites éticos e tal, mas ter uma presença digital é algo que nós também temos, Sim. entendeu? Estamos aqui Sim, a gente está digitalmente. produzindo conteúdo digital agora mesmo. Exatamente, mas é assim, como é que isso está acontecendo, qual que é o limite ético disso, quem são as pessoas que nós estamos ouvindo, o que está acontecendo nessas dinâmicas, enfim, que é o que a gente está olhando e que a gente está preocupado, Uhum. porque assim, tem gente boa, tem gente nem tão boa, e tem gente que é claramente Pois é. oportunista. E é muito Né? ruim para quem é bom, né? Eu adoraria, por exemplo, ter umas mentorias com pessoas que eu conheço da minha área que tem uma autoridade gigantesca. E essas pessoas não vão dar a mentoria, gente. Não porque elas não querem, mas porque elas talvez não tenham nem tempo, Fazer sabe? dinheiro também. Ninguém que sabe como Exato. fazer dinheiro fica ensinando de graça. Sim. Ou E fica assim, no ponto. Às vezes eu não tenho faz graça. sentido. Você sabe que logo, lógico, era outra realidade, mas quando eu comecei a advogar, eu tinha muita dificuldade realmente em saber como cobrar.
como Uhum. precificar o meu trabalho. Lógico, tem a tabela da OAB e tudo mais, mas assim, mesmo a tabela ela não é muito clara, muito específica. Fala X. Aí você Uhum. Uhum. pensando, a minha realidade é outra, eu sou do interior. Enfim, quando eu comecei a advogar, eu tava, imagina, eu advogava sobretudo no Norte Pioneiro, na região, enfim, Uhum. da minha família, e as pessoas lá são muito pobres e tudo mais. Como é que você faz um trabalho social e tudo mais? E aí eu perguntei, um dia eu fui fazer uma audiência em Ibiporã, Uhum. e aí eu vi um advogado desses bem históricos, assim, sabe? Que já fez. Uhum. Uhum. Falou, menina, você tá ficando. Menina, você tá ficando famosa fazendo júri. Eu falei, ai, obrigada, me achando. Mentira, Sim. mentira, não tava posta. Aí eu falei, doutor, o senhor pode me ensinar como é que eu cobro? Aí ele falou, olha, eu costumo fazer assim. E aí ele me ensinou como ele fazia. Ele falou, você vê o que dá bom para você, o que não dá. Assim, ele não falou, olha, você faz assim. Aí ele falou, ó, tal parcela você dá como perdida, então você tem que jogar o teu preço na frente. Assim, mas Sim. veja, ele me ensinou, porque eu perguntei. E são áreas também. E são áreas e áreas, né? É, No direito, por exemplo, penal é uma área que você consegue cobrar de várias formas. Trabalhista eu estou não, fazendo cada família vez não. menos penal, então eu já não sei muito mais como está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia o Sim, foco está em outro lugar. Mas ainda assim, a dinâmica, né? E eu percebo também uma forma como eu. Veja, você me perguntou coisa, lógico, é um papo entre amigos, mas assim, eu sempre respondi. E sim, algumas ex-alunas e alunas também sempre me perguntam, não, claro, é assim, sabe? Faz assim, vai saber o que está funcionando. sim. Eu sou generosa, as pessoas foram generosas, outras não foram generosas, mas enfim, é a vida também. E por que tem um ramo aí de pessoas? Talvez porque esses dias, comentei já contigo, tipo, eu vi um perfil falando sobre mentoria de TCC, a pessoa acabou de se formar. Para que presta orientador, então? Pra nada, né? Pra nada, pra nada. O orientador Pra sumiu, quê? Pra né? quê? Então, né? Para que presta professor? Então, É, é isso, né? pois é, e para que presta então? É a mesma coisa. Para que presta então um analista de rede social que tem especialização nisso e formado nisso? Para que presta uma pessoa que trabalha com relação pública? Para que presta uma pessoa que realmente dá, né, uma orientação correta? A gente acaba banalizando o mais importante. Gente, qualquer pessoa que trabalha com direito do trabalho, e aqui eu não quero falar só da relação de emprego, eu quero falar trabalho mesmo, sabe que o valor social, isso está na Constituição, é o trabalho. O trabalho ele traz um valor social gigantesco. Ou se você olhar para você, é tudo trabalho. Se você olhar em volta de você, é trabalho. Isso daqui que a gente está falando agora, apesar de ser um papo totalmente descontraído, Nosso tempo já tem já é trabalho. assim. Exato. Então, assim, se a gente não valorizar o trabalho dos profissionais que realmente trabalham, a gente está fazendo o quê? A gente está banalizando a evolução do nosso próprio país, a gente está banalizando a nossa economia. E daí não adianta depois você ficar chorando porque você sofreu uma fraude e tal, que é o que eu estava quase fazendo, sendo que E o você, ao valor mesmo tempo, não teve a... significativo, né? É sempre importante dizer isso, entendeu? Sim, Então, um dos métodos é esse, jogar o preço lá em cima lá em mesmo. cima. Olha como eu sou bom. Sim, Eu sou exatamente. bom, mas claro. E é um Só que aí problema a gente cultural nosso, né? tem que ver se a gente também não está criando aí um esquema de pirâmide também, né, nesse Pois pessoal, é. porque acaba criando isso, né? Mas acho que, enfim, Pedro, a gente precisa encerrar, infelizmente. Ah, sem Mas problema, meu amor. você quer dar um recado final, quer uma mensagem? Ah, gente, Tipo, é isso. pessoas, cuidado, qual que é o estalo, enfim, qual que é o momento que você vai falar, é uma fria, enfim. Eu acho que o que a gente. O que, eu vou te falar o que eu aprendi. Eu só produzo conteúdo que eu aprendo. Eu não gosto de produzir conteúdo do que eu não vivi, né? Ou do que eu não sei. Então, assim, o que eu aprendi com a minha experiência? Se eu tiver que vir atrás de algum curso agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome e tacar no Google. Eu vou procurar. Se for um advogado, eu vou entrar na CNA desse advogado, procurar quantos processos que aquele cara teve, qual tipo de perfil de cliente que ele tinha, se Ah, mas tem condiz isso com o meu também. perfil. Tem pessoal que não tem processo porque faz preventivo. Ah, mas daí você tem que tomar cuidado com o preventivo, né, meu amor? Se você não tem uma indicação, como que Você tem funciona? um Porque é ano de muito fácil, advocacia, né? mas você faz Não, preventivo. tô há 10 anos só fazendo consultoria de uma empresa, né? E é muito bom você falar de uma empresa, porque daí você não fala de qual empresa, né? Pode ser qualquer uma. É do pai, Então, assim, é do tio, exato. Sabe? Tipo, vai ver ou é o uma lattes da pessoa, vai ver a credibilidade da pessoa e alguns sinais, que aí são alguns sinais que o Jones me falava sempre, o Jones, meu namorado, e que eu quero passar para vocês.
Se você vê que tem muito comentário elogiando o próprio curso feito pela pessoa, então, por exemplo, a pessoa publicando, olha aqui esse feedback que eu tive. Cuidado. Você não sabe se esse feedback foi comprado ou não foi. Você Se não tem um sabe comentário se não é uma orgânico. pessoa, o próprio perfil alternativo da pessoa. Sim, Né? exatamente. Se tem um perfil, porque eles apagam, né, a foto do perfil, você não sabe nem quem que é essa referência. Se tem um comentário na publicação, entra naquele perfil e vê o que aquele perfil é, sabe? Se esse perfil realmente está tendo um crescimento parecido com aquilo. Tem um outro negócio também. Uma vez eu vi, acho que também é uma boa dica. As pessoas, muitos desses perfis abrem caixinhas, né? De conversa. Uhum. Percebam como essas caixinhas sempre perguntam o que a pessoa quer responder. Sim. E geralmente é a própria pessoa que faz a pergunta a si mesmo. E eu sei disso, meu amor, porque eu aprendi isso numa live aí de um desses povos que falava isso. Então, assim, é isso, é a pessoa respondendo a própria pergunta, a própria caixinha de perguntas, entendeu? Então, cuidado, vejam os Pergunta para alguém que você sinais. confia, pergunta para alguém mais velho, entre em contato Sim, com o professor seu, professor sim, da época da faculdade. Hoje em dia está todo mundo online, sim. manda um oi ali, viu? E o principal, né, Fulano, gente? Todo o processo precisa de uma maturação. A gente não fala isso tanto para o nosso cliente, que olha, a gente não fica 5 anos estudando ampla defesa e contraditório, gente, que a gente vai precisar ouvir, né? É a mesma coisa no nosso processo profissional, na nossa carreira profissional. Ela precisa de uma maturação. Você não vai faturar, sabe lá Deus, quantos milhões que você quer faturar por ano em 2 minutos, sabe? Não vai acontecer isso. sozinho, sem Simplesmente não vai. time, falando que trocando o trabalho dos outros por mentoria, tem esse lance também, né? Fazendo escambo. E assim, tem muita gente que faz um trabalho ok, que tá tentando e tal, mas também tá super precificando, que tá inflando, né? Porque tem isso também, tem gente que é algo real, é algo mesmo, tá ali, tá dando as caras, só que tá inflando essa vida. Uhum. E assim, se separar isso, e tá inflando, tá exagerando, né? Não, porque eu mais de 500 processos, não tem 50, sabe? Então assim... E daí você vê quais são esses 50 ainda, né? Você vai ver uma análise interna. Que não é enfim, então assim, vai com calma. Tudo tem seu Experiência, tempo, né? O tempo precisa de experiência. Isso, eu acho que a questão digital que a gente está posto, assim, parece que todo mundo, se começar agora, se você parar de reclamar, se você fazer, você vai conseguir. Não é assim, às vezes você vai fazer tudo e você também Não não vai vai conseguir. conseguir. E tem isso também. Tem. Se você não estiver no lugar certo, Tem. se não tiver a família certa, se você não souber abrir a porta e a janela certa, você pode ser a pessoa mais talentosa, inteligente do mundo e às vezes você não vai conseguir. Sim, você tem que saber disso. Tem isso. É muito difícil, né? É muito difícil. É uma bad, você entra numa bad, você entra numa... Mas assim, ó, ainda que isso realmente aconteça, que você não vai conseguir, entenda que errar todo mundo erra. Então, eu já errei, a Manu já deve ter errado também, todo mundo vai errar. O problema é como você vai encarar esse erro, né? Então, se você percebeu que talvez não seja a área, às vezes a área que você mais gosta de estudar não é a área que vai te dar o que você quer, sabe? Então, assim... Larguei direito penal e do processo penal e da criminologia. É interessante. Meu amor, eu entrei na faculdade querendo penal, hoje eu faço o quê? Trabalho. Bom, totalmente diferente. Isso, É entendeu? a vida, gente. Você tem que ser maleável, você tem que entender. Mas é isso. Obrigadão, mano. Obrigado pelo espaço. É sempre um prazer. Imagina, venha sempre. Eu vou fechar aqui pra gente dar um tchau pro pessoal, mas você continua comigo, tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Beijo.